Vamos lá para a visão palmeirense sobre o Corinthians 2023. O que eu acho de como será, o que eu espero, ou o que eu presumo que seja o Corinthians 2023. Que durante 2022 eu achava que eu seria um time que viria a dar trabalho, porque já tinha uma base forte, já tinha um trabalho sendo feito, até uma coisa que eu citava, e não tem como não deixar de citar. Aí em 2022 eu falava, se houvesse a permanência de Vitor Pereira com esse time do Corinthians, com esse plantel, chegando um jogador ou outro para poder incrementar, dar um pouco de aporte e suporte para o time do Corinthians, o Corinthians ia dar muito, mas muito trabalho em 2023. Tanto que o Corinthians, ainda em formação, um pouco bagunçado, não tendo algo mais consistente, conseguiu ser vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo nos pênaltis para um Flamengo, conseguiu uma classificação, uma fase de grupos de Libertadores, agora para 2023. Então, algo de bom foi feito, mas acabou. Acabou no sentido que quando o Vitor Pereira sai do Corinthians, sabe aquele tempo que ficou, sai do Corinthians, mas muito, que ele citou aquela parte familiar, a minha sogra está doente, o Corinthians, por sua vez, se mostrou prestativo, até corretamente, não pode trazer ela que a gente renova com você, dá todo o aparato, damos uma enfermeira, uma equipe de enfermagem 24 horas para poder cuidar da sua sogra, que ele comunicou que sofria de Alzheimer. Ele disse, não posso, porque vou voltar para Portugal, vou cuidar da minha família, da minha sogra, e ela não aguentaria uma viagem. Deu todos os aparatos, agradeceu imensamente a torcida do Corinthians, a diretoria, e saiu. Agora foi anunciado que Vitor, todo mundo já presumia, pressentia isso, até com o assédio do Flamengo, que ele iria fechar com o Flamengo. Fechou. E todo aquele ódio, aquela raiva da torcida do Corinthians se confirmou, se sacramentou. E eu dou total apoio para a torcida do Corinthians, por quê? Pelo lado da paixão. Mas também, aonde vai muito essa paixão, vai também a inocência de querer cobrar profissionalismo e entrega no meio do futebol, onde muitas vezes isso não acontece. Você querer cobrar que o seu ídolo seja perfeito, você cobrar que o seu time seja sempre vencedor, se for vice-campeão já não presta. No meio do futebol isso é muito complicado, onde existem tantos jogadores, tantas pessoas que formam a sua comissão técnica. Por isso que a gente não pode ficar muito iludido por falsas promessas de amor. E todo profissional, tanto jogador como técnico, que chega no Corinthians, a primeira atitude é glorificar, vangloriar a torcida do Corinthians. Porque a fiel é isso, a fiel é aquilo. Como se ninguém soubesse que a torcida do Corinthians apoia e cobra da mesma forma, uma torcida intensa. Por quê? Acho que a maioria das pessoas faz isso aí, sabe por quê? Porque sabe que o clima do Corinthians sempre foi, e eu acredito que seja e sempre será hostil, no sentido de que, pela intensidade do Corinthians e do corintiano, que eleva os seus ídolos ao céu, mas também quer execrar a pessoa que eles têm raiva, ou por estar no rival, ou por não respeitar a camisa do Corinthians, né? Diferentes tipos de emoções. Mas fica muito difícil você vislumbrar algo bom para o Corinthians, um 2023 muito bom, a partir do momento que houve-se uma ruptura de um trabalho que estava sendo feito. O Corinthians anuncia a contratação de Lázaro, que já foi auxiliar do Corinthians, até auxiliar do próprio Tite. Ele vem já com aquele carimbo na testa, mesmo carimbo que Mano Menezes teve quando assumiu o Palmeiras, também com o mesmo discurso, que ia dar a vida pelo Palmeiras, jogar para a torcida e pela torcida. Não durou muito tempo, tanto porque o torcedor palmeirense não deu esse voto de confiança. Porque se ganha, não é mais que obrigação. Se perde, como ele também perdeu, é corintiano. Mano Menezes é corintiano.
até pelas glórias que conquistou junto ao Corinthians. Então fica isso, eu não vejo um Corinthians muito frondoso e vencedor. É um prognóstico meu. Tem um pouco de torcida também, pelo fato de eu ser palmeirense, eu vou torcer contra o Corinthians. Mas nem sempre a minha torcida é a minha análise. Pode coincidir, até se basear nisso, mas não é, uma coisa não necessariamente quer dizer que é a outra. Então eu vejo, de certa forma, que o Lázaro já vai chegar pressionado. E querendo ou não, mas vai começar um Paulista, calma. Paulista, preparação para uma Libertadores, para um Brasileirão, uma Copa do Brasil. Uma grande temporada que o Corinthians espera e deseja ter. Se já começar com um interino, com cara já de derrotado e demitido. E digo mais, já chegar com uma aura de demitido e com a sombra do Tite. Tite que se desligou da CBF após a eliminação brasileira quando perdeu para a Croácia na Copa do Mundo, ele está livre. Diz ele que quer um projeto Europa, ele quer algo grande. Não que o Corinthians não seja grande, mas ele quer algo maior, algo europeu, algo com know-how, com status. Mas o trabalho de Lázaro vai começar com a sombra do Tite. Teve jornalistas que especularam o seguinte: por que Lázaro? Mas calma, existe uma explicação. Jornalistas dizendo que o Corinthians começaria com Lázaro no Paulista, fecharia o elenco, todo mundo se comprometendo. O Lázaro, vamos supor que seria assim a reunião de diretoria, jogador com o técnico. Lázaro, você vai ficar somente no Paulista. Vamos tentar ganhar o Paulista, fazer um bom Paulista e um bom início de Libertadores, uma boa preparação para Libertadores, para quando o Tite chegar, você já tem prazo de validade, quando o Tite chegar, já está algo encaminhado. Porque eu penso, e porque eu acho que o Corinthians não teria uma boa temporada em 2023, por quê? Lázaro vai. Se ele não estiver bem, que normalmente um técnico sem apoio da mídia, de torcida e de todos, a tendência é ir mal. O jogador não compra o discurso dele. Aí isso acontece, o que a gente faz? O técnico fica na corda bamba. O dirigente fica naquela pressão da torcida. Eu quero o Tite, porque o Tite está livre. Aí o Tite vai e chega. Vai que o Corinthians esteja, vai com 2 jogos maus na Libertadores. Vai que o elenco tá rachado. Porque a gente falou mal do Vitor Pereira. Fala assim, desculpe Roger Guedes, porque eu xinguei você e apoiei o Vitor Pereira. Mas você também não sabe o que o Roger Guedes aprontou lá dentro. Como aprontava no Palmeiras também, né? Então é um gênio difícil. Então pode-se dizer, a falha do Vitor Pereira foi o quê? Foi vender um discurso muito bonito e não ser homem de cumprir. Agora trazendo para o Lázaro chega sem apoio, com um elenco que é de cobras criada e com a pressão de um Tite pode assumir. Se o Tite assume o Corinthians na merda, de início o Tite primeiro tem a licença para poder perder. Porque é o Tite, campeão Libertadores e Mundial pelo Corinthians, e de alguma forma poderia começar não tão bem. Mas seria interessante para o Corinthians e para o corintiano começar bem, mas com algo bom deixado pelo Lázaro. O que a gente não vislumbra, porque ele é uma cobra criada. Não sei se visualmente rachado, não sei, porque o elenco que tem Roger Guedes não é um elenco muito amistoso. Eu já vi com experiência de Atlético Mineiro, experiências no Palmeiras. No Palmeiras ele era um porre, pode-se dizer, ninguém suportava ele. Vide Felipe Melo, que armou aquele trote com ele, com razão, sem razão, mas fizeram isso com ele. Então eu acho muito difícil o Corinthians ter uma boa temporada de 2023 com ruptura de trabalho de Vitor Pereira. Chega um Lázaro sem aporte nenhum, com a sombra enorme do Tite atrás dele. Lázaro cai, Tite assume. Estou falando tudo dentro de um clima de hipótese, nada efetivo. O Lázaro pode ganhar, surpreendentemente, e ser efetivado. Ele chegou a efetivar, mas é um efetivado não efetivo. Acho que vocês entenderam como eu quis dizer. Então eu acho muito difícil o Corinthians ter uma temporada melhor do que teve no ano passado.
porque foi vice da Copa do Brasil contra um Flamengo, chegou até os pênaltis, por um pênalti o Corinthians não ganha do poderoso Flamengo. Conseguiu uma classificação para a fase de grupos, que é importante. Muita gente se vangloria. Ah, tô na Libertadores, você tá na pré. Tem times que nem conseguiu pré-Libertadores, mais um aninho de Sul-Americana. O Corinthians conseguiu uma vaga em fase de grupo. Então, eu, como palmeirense, não vejo o Corinthians vencedor esse ano. Por quê? Começa um trabalho de zero. Só se for começar um trabalho de novo com o Tite ou alguém com mais nome do que o Lázaro, é mais um ano por ficar remando boas atuações, com vitórias em clássicos, que é importante para poder dar mais aporte, vai dar mais força para quem estiver lá no comando, e buscar ter uma temporada sólida. Aí sim, se não houver nenhuma anomalia, nenhuma anormalidade, e o Corinthians tenta mais uma temporada com esse time, aí sim, 2024, com o mesmo técnico, é importante não romper trabalhos. Porque, fazendo um comparativo com o Palmeiras, não é de graça que o Palmeiras, todo mundo fala, é por causa do dinheiro da Crefisa. Ninguém vê trabalho. Você pode ter dinheiro. Se você não tiver competência de quem atua com o dinheiro, você se perde. A gente viu o que estava acontecendo com o Atlético Mineiro. Muito aporte da MRV, o estádio novo sendo construído e o time definhando por brigas de bastidor ou não premiação. Não sei. A dívida crescendo, não que a do Palmeiras não esteja, mas o Palmeiras, as principais contratações do Palmeiras nessa temporada é manter o time vitorioso das temporadas. O Palmeiras tem uma base. Hoje o torcedor palmeirense consegue escalar o time do goleiro até o ponto esquerda. O Palmeiras consegue fazer isso. O Corinthians até consegue, mas você não vê a firmeza, a confiança de um corintiano em achar que não, agora vai. Agora um Corinthians vai a fundo. Porque você não vê, você vê o Corinthians como se fosse um navio perdido no oceano, uma nau à deriva. Você não vê um Corinthians com um grande capitão doutrinando, fazendo o Corinthians seguir em frente, rumo aos títulos. Você não vê. Você não vê um clima de catástrofe. Calma, pera lá. Mas também você não vê algo grandioso. E o Corinthians quer e tem capacidade para estar num grupo que está um Atlético Mineiro, um Palmeiras ou um Flamengo, que são os protagonistas. O Corinthians hoje não é protagonista do futebol brasileiro. O Corinthians quer, mas principalmente tem que arrumar a casa. Financeiramente, esportivamente, ter bons dirigentes, bons jogadores, um técnico comprometido que queira ficar com o Corinthians, sem discursinhos vazios, eu amo a fiel torcida, eu tô pela torcida. Então, prove durante o dia. Hoje, trazendo de novo um exemplo para o Palmeiras, o Abel Ferreira, ele é bem quisto para a torcida do Palmeiras, por quê? Porque ele trabalha. Ele fala, ele tem um discurso muito bonito, mas apresenta trabalho, apresenta ideias. Ideias que nem sempre pode dar certo. Mas mesmo dentro de toda essa bagunça, o Palmeiras ainda ganha 3 títulos numa temporada. O Corinthians, com uma bagunça maior ou menor, não consegue. Porque mesmo com bagunça existe uma ordem, existe um norte, existe um rumo a ser traçado, um planejamento. Planejamento no Corinthians eu não vejo. Então, temporada complicada para Lázaro, pro Corinthians, pro corintiano. Tite pode vir? Se não tiver proposta da Europa, pode ser. Porque aqui no Corinthians ele vai ter um porto seguro. É aquela tolerância de eu poder errar. Na seleção brasileira você não pode errar. No Corinthians você pode pelo que ele já construiu no Corinthians. O torcedor corintiano que é impaciente teria paciência. Que com o Lázaro com certeza não vai ter. Então, o prognóstico pode dizer da temporada corintiana é que menos pontos de exclamação e muitos pontos de interrogação. Não sabemos no que vai dar. Tragédia? Não acredito. Vitórias, títulos? Também não acredito. Seria uma nova
temporada de reconstrução. Vai reconstruir o quê? O engenheiro da construção vai estar pro ano que vem? Não sei nem quem vai ser o engenheiro da construção, se algo vai ser construído, se algo está sendo construído. Corinthians é isso. Por isso que muitos dizem, eu não gosto do Corinthians mais ou menos. Eu gosto do Corinthians ou no céu ou no inferno. Mais ou menos, nunca. Mas nunca me interessa.